Vamos dar sequência com o hipertireoidismo. Ah, Essas são as principais etiologias do hipertireoidismo, né? Hiperplasia nodular da tireoide, com um nódulo de funcionamento autônomo, pode ser mais do que um nódulo único com funcionamento autônomo, gerando hipertireoidismo. Exemplo, a doença de Plummer, né, em que temos um nódulo único com funcionamento autônomo e com hiperfunção e gerando hipertireoidismo. A doença de Graves é o protótipo mais frequente, mais de 50% dos casos, e é de etiologia autoimune. As tireoidites, que podem ser de origem inflamatória, infecciosa, autoimune, né, podem ser causa de hipertireoidismo por liberação do hormônio pré-formado, armazenado nos folículos tireoidianos. As fontes exógenas fora da tireoide podem ser também causa de hipertireoidismo, é o que nós chamamos de hipertireoidismo factício, por exemplo, por ingestão excessiva de hormônios tireoidianos. Enfim, o hipertireoidismo resulta da exposição excessiva dos tecidos ao hormônio da tireoide. Ele pode ser classificado como primário, né, ou secundário. Então, estamos falando aqui de hipertireoidismo franco, né, com toda a exuberância do seu quadro clínico. O primário por uma disfunção da tireoide, né, em que nós teremos níveis elevados dos hormônios tireoidianos, T3, T4, T4 livre, e com diminuição do TSH, com supressão dele, ou às vezes até próximo de zero ou zero. E o hipertireoidismo secundário, né, que se deve a uma disfunção de tireoide, por exemplo, um adenoma de tireoide com excesso de TSH, em que teremos T4, T3 e T4 livre normais ou aumentados e aumento do TSH. Existe uma forma subclínica, né, em que o quadro clínico é muito sutil, praticamente indetectável, né, ao exame clínico e também pela história, mas em que temos um TSH diminuído e também as taxas de, de T4, T3 e T4 livre normais, né? Então, esse seria o subclínico, né? Antes de falarmos dos elementos que caracterizam o hipertireoidismo, os elementos clínicos, né, tanto sintomas e sinais, gostaria de comentar que o exame físico da tireoide, né, ele tem como base a inspeção, a palpação e a ausculta, né? Por meio da palpação, a gente determina o volume ou as dimensões da glândula, seus limites, né, a consistência, as características da sua superfície, temperatura da pele, presença de frêmito e sopro, né? Além disso, é importante dar atenção especial à hipersensibilidade, à consistência e à presença de nódulos, né? Por meio da inspeção e da palpação, pode-se definir a forma e o tamanho da glândula. Se houver aumento, deve-se esclarecer se é global ou é localizado, né? Com relação à presença de sopro, né, ele pode ser detectado pela ausculta na área tireoidiana, e isso se deve pelo estado hipercinético da circulação na região, né, no caso do hipertireoidismo, lembrando que a tireoide ela tem uma rica vascularização. Bem, essa é uma síndrome que tem características clínicas as mais diversas, aqui algumas principais enumeradas, né, mas assim, destacando a intolerância ao calor, o paciente tem muita sudorese, né, inclusive disse que o médico ele consegue reconhecer um paciente com hipertireoidismo pelo aperto de mão, né, a mão está quente e úmida, diferentemente do paciente ansioso que teria a mão fria com umidade, né. É um paciente que tem queixas de irritabilidade excessiva, ansiedade, insônia, perde peso, apesar de estar com apetite normal ou aumentado, tem diarreia, tem queixas de astenia, né, tremores de extremidades, palpitações, taquicardia, fibrilação atrial, né, é possível naqueles casos mais graves. A presença de bócio por definição é aumento da tireoide, que pode ser global ou localizado. A retração palpebral, que é o sinal de von Graf, que depois nós vamos mostrar, vamos discutir mais.
A ginecomastia, por um desequilíbrio androgênio, melhor dizendo, estrogênio-androgênio, perda da libido, irregularidade menstrual com oligomenorreia, né, ou então mais polimenorreia. E na doença de Graves nós temos a proptose, né, com exoftalmia, né, e o mixedema pré-tibial. O mixedema pré-tibial é uma situação que tanto ocorre no Graves-Basedow, né, como também no hipotireoidismo, e tem etiologia autoimune, se caracteriza por uma pele mais grossa, mais verrucosa, de coloração vermelho amarronzada, na região anterolateral pré-tibial, né? Na região da perna anterolateral, na região pré-tibial, né? Às vezes, esse mixedema pré-tibial ele é tão intenso que ele pode gerar até alterações circulatórias periféricas, né, em decorrência de uma síndrome compartimental, né? Uma outra característica é o facies de espanto, que é a facies basedoviana ou facies de Graves, né? E a pele é quente e úmida e existem alterações de unhas também, com descolamento da unha, né? Do leito ungueal, e aí isso chama-se onicólise, ou então unha de Plummer. Uma outra situação que pode ocorrer também no hipertireoidismo, principalmente na doença de Graves, né, a acropatia, né, quer dizer, doença de extremidade com baqueteamento digital. Em 1% dos casos pode existir baqueteamento digital, né, é bem raro, mas pode acontecer. As alterações laboratoriais no hipertireoidismo franco são de T3 e T4 livre elevados, com TSH suprimido. Se diante da doença de Graves, nós podemos dosar esse anticorpo antirreceptor TSH, cuja sigla é TRAB, né, que está elevado. E também a dosagem de anticorpos contra tireoglobulina e antiperoxidase que estariam presentes. Os exames de imagem mais utilizados são a ecografia e a cintilografia. A cintilografia ela não é tão utilizada nos dias de hoje, mas tem ainda o seu papel, né? E ela se presta mais para verificar o funcionamento, né, da tireoide, a sua fisiopatologia do seu funcionamento, né? E se baseia na ingesta do iodo com traçador radioativo, né? E depois a aferição dessa propagação desse elemento radioativo, né, para a tireoide, numa gama câmara, que se chama, que vai avaliar a difusão do material radioativo. A ingesta é oral, 2 horas, e 2 horas depois, e 24 horas depois, é feito o mapeamento cintilográfico, né? E se presta mais para fazer diagnóstico diferencial entre doença de Graves e tireoidites, ou de malformações, um cisto tireoglosso e tireoide sublingual, ou então em casos em que os nódulos, você tem nódulos com TSH suprimido, né? E quando a punção aspirativa por agulha fina ela é inconclusiva na pesquisa de um câncer de tireoide, né? Você pode ter como resultado uma hipocaptação, né? Que aí nós chamamos, por exemplo, um nódulo hipocaptante, um parênquima hipocaptante, que nós dizemos que é um nódulo frio. Se for normocaptante, é um nódulo morno, né? E se for hipercaptante, é um nódulo quente, né? Em relação aos nódulos frios, 10 a 20% podem ter etiologia maligna, né? E os demais é muito raro, né, que tenham uma etiologia maligna. A ecografia estuda mais a morfologia da tireoide, seu tamanho, seus contornos, né, a sua textura, né, a sua ecogenicidade, né? E também ela se aplica também para o estudo de nódulos especificamente e para direcionar a punção aspirativa com agulha fina. Um pouco sobre a oftalmopatia de Graves, né?
que se caracteriza por edema palpebral e conjuntivas, que é isso nós chamamos de quemose, a protrusão ocular, que é a exoftalmia, hiperemia conjuntival, a paralisia da musculatura extraocular, o movimento de convergência mais comprometido, a lagoftalmia, que é ao se pedir ao paciente que oclua as pálpebras, né, existe ali a visualização do terço inferior da íris, né? Não há uma oclusão total da pálpebra. E o sinal de von Graf, que é de retração da pálpebra superior, ao se pedir para o paciente olhar para baixo ou para cima, a pálpebra superior não acompanha o movimento. E o exoftalmômetro é um instrumento que mensura a exoftalmia. Aqui uma imagem de uma proptose, né? Vejam ali o olhar de espanto da paciente, aqui da mesma forma, o faces de Graves, né? Predominando aí a oftalmopatia de Graves, né? E aqui mais um detalhe sobre a oftalmopatia de Graves, a protusão ocular com hiperemia, né? E com o faces de espanto.